Bem, meus queridos, eu gostaria de ler com os irmãos um texto que se encontra exatamente no livro de Apocalipse. Seu capítulo de número 3. Eu gostaria de rapidamente meditar sobre algumas questões em uma das cartas às igrejas da Ásia, né, escritas aí por João e inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Esta é exatamente a sétima carta desse conjunto, né, de 7 mensagens enviadas às 7 igrejas da Ásia. Laodiceia foi também alvo da palavra do Senhor, através de João, que recebeu a seguinte inscrição. Diz assim: ao anjo da igreja que está em capítulo 3, verso 14. Eu não falei o versículo, né? Desculpa, Obrigado. Desculpa, eu não falei o versículo, né? Falei o capítulo? Falei? Capítulo eu tinha falado? Ah, tá. Versículo é o 14 ao 22, então. Perdão aí aos irmãos, porque por não ter... E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio, nem quente. Oxalá que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a tua vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e fale profundamente aos nossos corações aquilo que agrada, né, ao coração de Deus e abençoa as nossas vidas. Não o que nós queremos ouvir, mas o que de verdade nós precisamos ouvir. Eu acho que essa é a oração que nós precisamos colocar diante de Deus nas nossas vidas ao estarmos diante da palavra do Senhor. O texto é bastante interessante, né, e talvez bastante simbólico também. Na verdade, o Apocalipse ele carrega em si uma simbologia extremamente grande, né? E aí há muita estrutura que nós podemos ver nesses textos de Apocalipse que são importantes para a nossa vida. Representatividades que chamam a atenção sobre, inclusive, conflitos que existiam de época e a necessidade exatamente da fidelidade a Deus em meio àqueles conflitos. Na primeira parte do capítulo, e aí capítulo 2 e capítulo 3, nós vemos exatamente após a apresentação, né, daquele o qual é o autor exclusivo, não é, desta carta, inspirado por Deus em Cristo Jesus através do Espírito Santo, João, ele começa então a demonstrar algumas questões que estavam relacionadas às manifestações do Evangelho. E uma das coisas que João vai destacar exatamente era a perseverança na manutenção da fidelidade a Deus. E isso era importante, em meio à perseguição que o povo cristão sofria. E tanto baseado nessa estrutura de perseguição, que João estava preso, exilado exatamente por questões do Evangelho como um todo. Há aí várias conjecturas, né, sobre essa questão da prisão de João, né, aqui provavelmente já no alto dos seus 85, quase 90 anos de idade, ainda preso na ilha de Patmos, de onde ele escreve então as cartas.
Uma das questões também importantes destacar dessa prisão, em virtude da perseguição ao cristianismo, né, a realidade da evangelização como um todo, era o fato de que o imperador e a liderança monitoravam todas as questões e correspondências e mensagens que eram enviadas, porque existia ali na cabeça a preocupação de arquitetarem um plano que pudesse, inclusive, derrubar o próprio poder político, né? E aí a mensagem era revolucionária, né? Eu costumo dizer, estava dizendo isso na última quarta-feira com um casal que estava aqui orientando. O profeta, ele traz consigo uma mensagem que é revolucionária. Ela mexe com o lugar onde ela está. E se a gente parar para poder pensar, irmãos, como igreja, nós, os profetas de Deus nesse tempo, os evangelistas do Senhor, nós trazemos uma mensagem revolucionária. Uma mensagem que vai impactar e bater de frente com a mensagem que a sociedade tem pregado, com a vida que a sociedade tem vivido. Estava ali na classe conversando com o pessoal da classe e disse o seguinte, né, hoje, né, o mundo mostra para nós que a desigualdade, valores aí principais como a riqueza, poder e outras questões são essenciais para a vida das pessoas desse tempo. Então, quanto mais dinheiro, quanto mais poder, mais força essas pessoas têm. E quanto menos poder e menos dinheiro, mais submissas essas pessoas se tornam. Então nós temos hoje um contexto social que é extremamente complexo e ruim. E ruim. E a gente acaba embarcando nessa questão, principalmente dessa pós-modernidade, né, desse tempo que a gente vive, que a imagem ela é extremamente importante, você passar uma imagem, né? E aí às vezes a gente está dentro de nós vazio, mas passando uma imagem de pessoa extremamente boa, que não era muito diferente do que nós vamos ver exatamente na igreja de Laodiceia. Hoje a corrupção, a maldade, xingamentos, a desonestidade é algo cultural na sociedade e é como taxado como bom. A gente tem pessoas que passam perna nos outros, crentes inclusive. Estava dizendo, citei alguns exemplos. E aí só para poder ilustrar, citei alguns exemplos. Quem já foi no mercado, né, e viu aquela banca com uva assim, e de repente não passou, puxou uma uvinha, esfregou e chupou essa uva, né? Acho que a maioria de nós um dia já fez isso, né? Mas lá não estava escrito assim, pegue, prove para depois comprar. Lá está a uva mostrando o preço daquela uva. Se a gente fosse para reanalisar numa outra questão, a gente acabou cometendo um furto ali, dentro do supermercado. E se for filmado e ver que a gente consumou o nosso furto, porque não tem como devolver, né? Não tem como devolver mais. Isso é um crime, é uma desobediência. Alguns já viram, inclusive, questões, e eu falo mesmo por exemplos que já percebi e vi. Quem nunca passou no caixa do mercado, né, Valério? Lá no mercado lá, está lá uma jovem no caixa, você tem que pagar R$ 7,50, você dá uma nota de 10, ela te devolve 5. Eu levei vantagem, né? Ela nem viu que me devolveu a R$ 2,50 a mais do que eu tinha, põe no bolso e vai embora. Mas e aí, né? Será que isso são atitudes coerentes, principalmente com cristãos? A sociedade é assim. Para ela tudo isso é natural. Eu estou falando de pequenas coisas. Mas talvez nas pequenas coisas possam evoluir para grandes coisas. É assim que funciona. Começa um pecadinho pequenininho, falando uma mentirinha, daqui a pouquinho eu estou cometendo algo muito maior. E me vestido de crente, né? De pessoa santa, pura, que era o que Jesus vai acusar nesta igreja. Essa igreja estava vivendo um contexto bastante interessante, porque a igreja tinha muitas pessoas abastadas, muitas pessoas ricas ali. Lá existia uma região exatamente de questão de fabricação de roupas, né, que eram essenciais e especiais. Então as melhores roupas eram feitas em Laodiceia. Lá, inclusive, existiam pessoas que mexiam lá nos seus comércios e tinham muito dinheiro mesmo. E além disso, naquela região, era produzido lá uma forma de colírio, né, em virtude também das pessoas virem do deserto, e eram ofuscadas ali a mente, né, sofria por causa do ataque dos grãos de areia, em virtude das tempestades do deserto. E ao chegar em Laodiceia, eles encontravam lá um colírio que também era fabricado naquela cidade, e alguns, inclusive, dos fabricantes desse colírio, desse unguento, eram membros da igreja. Então eles vendiam para essas pessoas que viam, esses mercadores, esses viajantes, para que ao chegar na cidade, então, pudessem ser aliviados aquela questão, né, de irritação dos olhos em virtude exatamente da areia. E Jesus vai usar, inclusive, essas relações para denunciar o pecado dos crentes daquela igreja.
Irmãos, a igreja cristã no Brasil e no mundo, a igreja está sendo soberba, a igreja está sendo individualista, e a igreja só está vendo os seus próprios interesses. É basicamente isso. A gente tem crente hoje que é interesseiro. Se não vai para o lado dele, ele fica chateado e procura outro lugar. A gente hoje tem crente soberbo, que só ele é que é certo, só ele é que é o santo. Só a visão dele é que precisa ser aplicada. A gente está cheio de pessoas que, porque tem uma posição social, uma condição, acham que são melhor do que os outros. Isso não é a igreja de Jesus Cristo. Nunca foi. E nunca será. A gente acha que por causa da nossa posição, da ocupação que a gente tem melhores vantagens e melhores direitos. Isso é equivocado. Muito equivocado. E o interessante, que eu estou dizendo da igreja do Brasil, cristã do Brasil e do mundo, nos nossos dias. Mas isso não é de agora, né? Isso não há nada de novo, né, na história. Apenas uma repetição de fatos. E aí a gente vai iniciar exatamente esta questão, né? Jesus Cristo se apresentando à igreja. Olha como é que ele se apresenta à igreja. Verso 14. Isto diz o Amém. O amém é o final de todas as coisas, né? O assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, quem está falando isso é o Senhor da igreja. É aquele que estava no princípio de tudo e vai estar no final, para julgar a igreja. E essa característica de linguagem, ela era muito interessante porque, de certa forma, o alvo era os cristãos da época, né? E para que o imperador não interrompesse, era necessário então se fazer sinais que o povo de Deus conheceria e entenderia, para que fosse relacionado exatamente com ele e falasse: olha, eu preciso tomar uma decisão. Então, olha só, quem está falando aqui é aquele que é o assim seja, o fim de todas as coisas, e aquele que estava no princípio de tudo. Esse sou eu. E ainda diz que é a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, todas as coisas que aconteceram, eu tenho conhecimento, eu sei e eu estive presente. O próprio Deus, né? Eu sei das tuas obras. O Senhor da igreja conhece as obras de cada um. De cada um. Por mais que a gente queira tentar demonstrar ser alguém que de verdade nós não somos, isso aí é bobagem, né? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem nós somos. Eu sei das tuas obras. Eu sei quem você é, o que você faz, onde você passa, com quem você conversa, o que você fala, o que você desenvolve, quais são os seus procedimentos. Você não precisa... E olha, querido, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. A gente não precisa tentar falsear na nossa mente que ninguém sabe de nada. Talvez eu possa esconder das pessoas um fato durante algum tempo, mas eu não vou conseguir esconder esse fato durante todo o tempo de todas as pessoas. E aí, uma certeza eu tenho: eu não tenho condição alguma de esconder quem de verdade eu sou do meu Senhor, o que me criou, o que me fez, o que me conhece. E ele diz isso: eu sei as tuas obras. E aí ele começa a fazer uma relação, inclusive, com uma questão que também era cultural em Laodiceia. Laodiceia recebia ali um canal de água subterrâneo que chegava naquela cidade. As águas dela eram salobras e principalmente eram meio que mornas em virtude exatamente das questões vulcânicas que existiam naquela região. Então a água lá não era água muito boa. Essa água, pelo tom de ser morna, em virtude exatamente dessa questão das ações vulcânicas, essa tubulação trazia essas águas para aquela cidade. Para alguns, utilizada para banhos terapêuticos, né? Para questões lá desses balneários, onde as pessoas vão lá se banhar em águas aquecidas pelas regiões vulcânicas, mas em contrapartida, para beber, ela não era muito favorável. E aí eu não sei, né, se alguém já teve a experiência. Uma vez eu já ouvia, né, quando menino pequeno em Barra do Piraí, né, na região minha lá, que para emagrecer tinha que tomar um copo de água morna de manhã, né? Alguém já ouviu falar isso aí, irmão? Ou sou eu que ouvi isso? Né? Acho que todo mundo já ouviu, né? Então assim, as pessoas tomavam lá. Irmão, e tomar água morna não é fácil não, né, irmão? Não é fácil não. Tomar água morna não é fácil não. E aí, assim, eu não sei se alguém já teve. Se alguém não teve, experimenta fazer isso. Morna a água e tenta beber água para você ver água morna, né?
você tem que misturar lá um negocinho de chá, um negócio qualquer, porque a água morna não é muito favorável. As gotinhas de limão para quebrar. Né? E aí, olha só, não é muito normal. E era basicamente isso. Fora isso, elas eram salobras, então elas precisavam ser purificadas. O Senhor fala assim, olha, eu sei que vocês não são frios e nem são quentes. Vocês são mornos. Oxalá é a palavra que significa queira Deus, né? Queira Deus que vocês fossem frios, ou que vocês fossem quentes, que vocês tivessem um lado, mas que vocês não fossem meio termo. Uma vez nós vimos uma mensagem aqui falando do rei, né? Do rei da vizinha. Acordou tarde, falou, acordou tarde, saiu, vou andar aqui pelo muro do palácio, né? O pessoal está na guerra, mas eu estou tranquilo, né? Vou andar no murinho do palácio, tal, em cima do muro, né, irmão? Aí de cima do muro, não estava nem na direita nem na esquerda, mas estava em cima do muro. Aí ele viu lá a esposa de um fulano qualquer, nossa, essa mulher tem que ser minha, manda trazer ela aqui. Irmão, posição de cima do muro não é lugar para crente ficar, não. Crente tem que ser sim ou tem que ser não. Ele não pode ser, né? Político, não. Crente tem que ser sim ou tem que ser não. E aí é isso que Deus, olha, eu queria que você fosse frio, ou que você fosse quente, mas morno. Morno, o resultado da mornidão, diz o versículo 16, é vomitado da boca. Quem está dizendo isso não é o João, não é o anjo daquela igreja, o pastor. Quem está dizendo isso é o Senhor da igreja. Eu estou vendo que existe um conflito aqui neste lugar e eu estou denunciando isso. Eu estou denunciando que esse conflito precisa ser resolvido. E estou usando todas as características que vocês conhecem para vocês entenderem o que de verdade eu quero que vocês entendam. Há uma posição que vocês estão ocupando, essa posição não é aquela que eu desejo. Vocês estão caminhando por um caminho que é individualista. Vocês estão tendo uma solução para a visão de vocês, particular e pessoal, que não passa pelo crivo do Espírito Santo. Como diz lá o texto bíblico do Antigo Testamento, se fosse colocar no prumo, não passaria. A visão que vocês estão assumindo, o caminho que vocês estão tomando, está me causando náuseas. Irmão, dá para imaginar. Eu não sei se isso é capaz da gente imaginar isso. Eu não sei se a nossa vã filosofia ou nossa racionalidade permita que a gente possa imaginar isso. Mas dá para imaginar qualquer um de nós, diante de Deus, pela nossa vida, que Ele conhece, que Ele sabe o que a gente está fazendo, e aí para mim também não interessa o que os irmãos fazem ou deixam de fazer, o que interessa é que a gente tem que seguir a palavra de Deus, isso eu tenho buscado ensinar, essa é a questão. E aí ouvir de Deus o seguinte, olha, eu sei quem você é. Eu sei onde você anda, o que você faz, com quem você fala, as coisas que você tem realizado. Isso está me causando náuseas. A minha vontade era vomitar você. Dá para a gente ter uma percepção de ouvir isso, irmão? E olha, a gente estava até comentando na classe lá o seguinte, irmãos, o que Deus espera da gente é que a gente seja santo. A gente busca a santidade, que a gente seja honesto, íntegro, que a gente sirva ao Senhor de todo o nosso coração, que a gente busque uma vida que agrade ao Senhor. E lá os textos de João vão dizer assim, olha, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, este tem a vida eterna, né? Então, o que o Senhor quer é que nós ouçamos esta palavra dele e que a gente creia que ele é quem deve guiar a nossa vida e ser o Senhor da nossa história. É isso que ele quer. Como o próprio João, ainda citei ontem lá na mensagem, para que Deus cresça e que eu diminua. Para como diz, né, o apóstolo Paulo, agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É essa percepção que o crente precisa ter na vida dele, que a igreja precisa ter em vida. Que quando ele decidiu seguir Jesus Cristo, ele não o decidiu por mérito pessoal e próprio, porque ele não merece nada.
Ele decidiu porque ele entendeu do amor de Deus para com a vida dele, e ele entendeu que precisava amar ao Senhor como Deus o amou. E aí, nesse procedimento, ele entendeu o seguinte, que agora, o homem que ele é, não é mais o homem que um dia ele foi, é a pessoa que o Senhor forjou. Por isso que quando a gente se batiza, as pessoas são depositadas dentro do água e se levantam, né, como forma de expressão de que morreu aquela pessoa, morreu. Até então, essa pessoa estava viva porque não tinha conhecido o Senhor. Agora que ele conheceu o Senhor Jesus Cristo, ele quer ser como o Senhor, ele quer representar Deus, ele quer glorificar Deus. Então é sepultado o velho homem, lavado e remido, nasce aquele o qual o Senhor regenerou. É essa a postura. E o Senhor está dizendo, olha, igreja, se você participou do batismo, se você está fazendo muitas coisas, eu conheço tudo, mas o meu desejo é vomitar você. Imagina. Dá para pensar uma situação como essa? Aí, né, dentro daquilo que disse, né, de toda a soberba da igreja, de todo o dinheiro da igreja, ele vai dizendo o seguinte, olha, versículo 18, versículo 17, como diz, eu sou rico, eu estou enriquecido, eu não tenho falta de nada. Não sabes que és um desgraçado. A palavra é desgraçado, né? Ela traz em si também um peso, né? É aquele que está distante da graça, que não tem graça, né? Que o favor imerecido, né, segundo a interpretação de alguns, não está sobre ele. Desgraçado, sem graça. És um desgraçado, és um miserável, és pobre, és cego e está nu. O que Jesus está falando isso? Toda a sua soberba, todo o seu know-how, né? Todo o seu potencial, toda a sua estrutura, toda a sua formação, te deixou desse jeito aqui, olha. Cegou o seu entendimento. E aí o texto bíblico vai dizer, olha, o príncipe deste tempo cegou o entendimento. Vocês não conseguem enxergar o que de verdade está acontecendo. Vocês não conseguem perceber o que de verdade está para acontecer, porque vocês estão dando ouvido ao príncipe desse tempo. Vocês estão valorizando o ter, deixando de lado o ser. Vocês estão valorizando aquilo que os olhos interessam e se esquecem daquilo de que sua alma necessita e o que de verdade é essencial. E ele prossegue, verso 18. Aí ele vai dizer o seguinte: aconselho que você compre de mim ouro que foi provado no fogo para que te enriqueças. E ele vai citar exatamente a relação das pessoas que tinham lá o seu dinheiro, fruto do trabalho que exerciam, mas que de verdade tornavam essas pessoas soberbas. Ele fala, esse dinheiro é sujo, é impuro. Você quer ter ouro puro, precisa ser como a prova do ourives, que purifica o ouro na seguinte questão, no fogo. Há um salmo que vai dizer o seguinte, o ourives se aproxima, né, e começa a observar o ouro na forja do fogo. E ali, pela visão, ele sabe quando toda a impureza já foi separada. E ele consegue então tirar do fogo aquele ouro líquido, separado de toda a impureza para que ele fique puro. É o que o Senhor está dizendo. Não adianta você ter dinheiro, você ter riqueza, você ter poder, se há no teu coração impurezas que você tem alimentado em virtude da sua soberba. É o que o Senhor está dizendo à igreja. A gente, irmãos, eu não estou dizendo aqui que você ter dinheiro, ter casa, ter carro, ter um bom salário, que isso é pecado. Pelo contrário, é onde está o teu coração. Essa é a questão. Quais as práticas que você tem desenvolvido relacionado ao poder que Deus te confiou às mãos? Quando a gente entrega o nosso dízimo, a gente está dizendo o seguinte, que está devolvendo parte daquilo que é do Senhor, que Ele nos permitiu administrar. Nós somos mordomos. Quando reconhecemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, nos tornamos mordomos de todas as coisas que são de Deus. E como nós cuidamos dessas coisas? Aí entregamos o nosso dízimo, que é parte daquilo que nós administramos, que Deus nos permite administrar, a nossa vida, somos mordomos deste corpo que nós recebemos, mordomos do nosso tempo, temos que cuidar de tudo de acordo com a vontade para que o Senhor seja glorificado, e às vezes nós nos perdemos nisso. E o interessante nisso tudo é que Deus nos conhece intimamente, então não basta ou não adianta eu ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor dinheiro, o melhor salário, o melhor emprego, a melhor estabilidade, se o meu coração está longe de Deus. Por mais crente que eu seja.
Por mais na igreja que eu esteja, com a minha Bíblia, sentar lá do lado dos irmãos, levantar e cantar o hino 295, o hino 579, seja ele qual for, por mais que eu me levante, as orações mais fervorosas, estava até brincando lá, a Samara e o Samuel brincaram comigo lá, né, da oração do poder, né, que a gente até falou da oração do poder, então, por mais poderoso que eu seja, Deus conhece o que o homem nenhum vê, que é o nosso coração. E aí que está a crise e o problema disso tudo. Ele continua dizendo o seguinte, olha, aconselho-te que de mim compre ouro, vestidos brancos, para que você vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Eles tinham as melhores roupas, eles tinham linho fino, mas na verdade estavam nus diante de Deus. Vestes manchadas. E ele fala, olha, a pureza está naquilo que de verdade você é, não daquilo que você demonstra. E por fim vai usar ainda a retórica, né, do próprio colírio, que era também construído ali, e diz o seguinte, olha, e que você unja os teus olhos com o colírio, para que você veja. É como que se você estivesse chegando na sua igreja, como sendo aquele viajante que passou pelo deserto com o olho todo irritado, não conseguindo ver nada, aí de repente pinga uma gotinha desse colírio santo, e os seus olhos são claros, e você fala, já fica branquinho o olho ali, né? Aí você começa a enxergar, fala exatamente isso, fala, o que você precisa é desse colírio, que limpa a sua visão espiritual, que mostra da importância de um relacionamento particular, pessoal, individual comigo, que nasce de um processo de quebrantamento tal, que eu me permite, através do Espírito, repreender suas obras e suas atitudes, sem que você fique raivoso, magoadinho, né? Sem que tenha mimimi, mas sim, submetendo-se então à minha voz para dizer o seguinte, pai, eu entendo, eu aceito, estou sendo repreendido, mas eu aceito, porque na verdade eu tenho errado até aqui. Hoje até para repreender está difícil, né? Até para repreender, porque tudo é politicamente correto, né? Tudo é politicamente correto, politicamente incorreto ou correto, né? Tudo agora está difícil. E aí quando eu reconheço, eu falo, Senhor, sim, eu entendo. Eu precisava desse colírio porque eu não estava vendo nada. Eu estava vendo o limite aqui da minha condição, da minha posição e da minha força, mas na verdade é muito mais do que isso, porque tudo isso é passageiro. Um dia, a vida que eu tenho aqui vai passar, o trabalho que eu construí aqui vai passar, as contas que eu adquiri vão passar, o sofrimento que eu tenho vai passar, um dia isso tudo vai passar. E aí abrir-se-á então a porta da eternidade. E nesse processo, os que, como diz o versículo 22, ouviram a voz de Deus através do Espírito Santo, esses, e creram no que ouviram, abrir-se-á a porta então para a eternidade com Deus dos céus. Mas aqueles que ouviram e não deram crédito a essa voz, abrir-se-á então a porta para a eternidade sem Deus no inferno. Versículo 19 é exatamente o entendimento desse politicamente correto, né, ofensivo, né, tudo agora é ofensivo. O Senhor diz o seguinte, eu repreendo e eu castigo a todos quanto eu amo. Se por um acaso Deus tem repreendido o irmão, a irmã, se por acaso Deus tem repreendido a igreja, é porque Ele nos ama. É porque Ele quer trazer para nós um relacionamento de proximidade, de intimidade, que alegra o coração dEle. Estando o coração do Senhor da igreja alegre, regozijante, a igreja está vibrante. Por isso Ele diz, olha, eu repreendo você porque eu te amo. Seja zeloso com a minha obra. Tenha cuidado com as coisas que você tem desenvolvido na sua vida. Se por um acaso existe alguma coisa que precisa ser mudado, como diz o salmista, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Ele diz, arrepende-te. E a gente já falou do arrependimento é mudança de comportamento. Não adianta eu reconhecer que eu estou praticando erro, Deus tocou no meu coração e me mostrou que de verdade eu estou fazendo de errado. Ah, Senhor, eu me arrependo. Mas a prática é a mesma. Eu posso mostrar mudança para as pessoas, mas para Deus que me conhece, me entende e me vê de forma plena. Então arrependimento é mudança. Havendo, pois, arrependimento e havendo, pois, mudança, nós não estaremos enquadrados no versículo de número 20. Porque às vezes a gente usa esse versículo para a questão da evangelização, né?
Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, falando da realidade de Jesus Cristo, a salvação. No contexto deste texto, a igreja está reunida com o Senhor da igreja aonde? Aonde? Isso, do lado de fora da igreja. Porque ele está falando assim, ó, eis que eu estou à porta e estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu vou entrar na sua casa, eu vou cear aí e você comigo. Ou seja, dentro do contexto desse texto, a igreja está com um Jesus, o Senhor da igreja, do lado de fora da igreja. E Jesus quer participar da celebração, Ele quer participar da ceia, Ele quer participar da festa. Ele está chamando para poder participar de um relacionamento festivo com a sua igreja. É o desejo dEle, é a proposta dEle. E a igreja precisa se definir se ela permanece aquela o qual está na boca do Senhor como que causando náuseas, ou se é aquela que de verdade alegra o coração do Senhor, porque é Ele quem é glorificado e é Ele quem domina todos os procedimentos da igreja. E aí a gente pode fazer até uma relação, trazendo para a nossa família, trazendo para a nossa vida particular e pessoal, né? De trabalho, de relacionamento familiar, com vizinhos, com nosso testemunho. Talvez nós sejamos os crentes que o Senhor está do lado de fora batendo para entrar na nossa vida definitivamente e ceiar com a gente, festejar com a gente. A gente prefere dizer o seguinte: Senhor, nesta área aqui, olha, eu fico meio envergonhado, porque são coisas que o Senhor não deveria nem estar sabendo, mas é melhor o Senhor não se envolver com isso não. É aquele ditado que a gente falava pequenininho em Barra do Piraí, né? Você conhece a ameixa, irmão? Então aqui você deixa, né? Aqui é comigo, né? Deixa que eu mexo, né? Não, abra o coração para que o Senhor possa ir em cada cômodo do nosso ser como vida e tomar posse de toda a nossa vida, toda. A gente precisa destrancar as portas que nós não permitimos o Senhor estar, portas da vaidade, portas da desigualdade, portas da infidelidade, outras portas. Precisa destrancar essas portas, para que o Senhor tome posse de toda a casa, né? E aí, Ele não fique só batendo querendo entrar, mas que de verdade Ele entre. Por fim, o versículo 21 diz: ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, vida eterna com o Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai que está no trono. O Senhor quer nos dar, né, lugar de glória, né? Para isso, nós precisamos permitir, né, uma sondagem interior que nos leve exatamente a um comprometimento e a um relacionamento de intimidade maior com esse Deus glorioso e poderoso. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. E quem crê, receba. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que temos um ótimo dia.